eu fico olhando para mim mesmo, né? Quantas fases da minha vida que foram pesadas, difíceis, que na hora que eu estava passando, eu queria quase que fugir daquilo. Insuportáveis. Eu me lembro no meu processo, né, até me tornar padre, por incrível que pareça, a minha vida como seminarista me ofereceu muito mais dificuldades do que a minha vida de padre. Eu enfrentei momentos muito difíceis durante o meu processo de estudo para tornar-me padre. E eu fico vendo como foram importantes esses momentos na construção da minha identidade sacerdotal. Até mesmo antes de falar da minha identidade sacerdotal, como esses momentos foram importantes na construção da minha estrutura humana. Olhar para tudo aquilo que eu precisei enfrentar, por exemplo, a morte da minha irmã, que foi um momento muito difícil para todos nós lá em casa, que particularmente foi um Getsemane pesado na minha vida, na minha história. A morte da minha irmã significou um tempo de muita angústia, que se estendeu, é claro, a gente vai sendo curado pelo tempo, né? Hoje eu falo com muita naturalidade da morte da minha irmã, mas na época, meu Deus do céu, como durou aquilo dentro de mim, como foi pesado aquele sofrimento dentro de mim, sobretudo porque você não sofre sozinho, né? Você vê a sua mãe administrando a morte de um filho, quem passa por isso sabe, não preciso ficar dizendo muito não. É uma dor coletiva, porque você, além de ter toda a dimensão pessoal da dor, você ainda tem que ajudar a administrar o outro que está do lado. Perder não é fácil. E como dizia o Mia Couto, né? Morto amado nunca para de morrer. Você vai estar sempre vivendo a dinâmica daquele sepultamento. As pessoas não vão embora de uma vez. Você vai se acostumando com aquela ausência. É uma mão de terra por dia. Não é sepultado de uma vez. Mas ao mesmo tempo, quando você olha para tudo isso um tempo depois, você vai descobrir que os acontecimentos, por mais dolorosos que eles sejam, eles trazem uma grande carga de ensinamentos, de aprendizado. Como a Vânia, né? Aqui, semana passada a gente mostrou, nós estamos relançando o livro um novo formato agora, quando o sofrimento bater à sua porta, um formato mais leve, mais... Aqui nesse livro eu conto a história da Vânia, uma amiga minha madrinha de ordenação lá de Terra Boa. Quando o Gustavo morreu, o filho dela, que na época tinha 14 anos, estava indo de férias e um acidente muito trágico matou o Gustavo. Vânia e o Caião, que é o apelido do meu padrinho querido, que é o esposo da Vânia, pai do Gustavo, viveram momentos terríveis. Eu estive o tempo todo ao lado deles, morava lá naquela época em Terra Boa, e vi como foi difícil para aquela família o sepultamento daquele menino. Eu vi de perto essa dor. Como foi penoso para eles sepultarem o filho, o corpo, e também todas as esperanças, todos os sonhos que os pais, que eles alimentavam junto àquele menino. Porque quando morre um filho, morrem sonhos, morrem esperanças, morrem projetos. E você precisa conviver com tudo isso. É o Getsemane deles, né? Eu acredito que tenha sido o pior Getsemane daquela família. Sim, e ainda administrar o sofrimento dos dois filhos, da Thaís e do Alessio. Um tempo depois, eu acho que um ano e meio, eu de volta naquela casa, já não morava mais em Terra Boa, tinha ido jantar com eles. E aí estávamos na sala, eu, Caião e Vânia, conversando, e de repente entrou esse assunto. E a gente falava do quão doloroso foi enfrentar aquele momento. E a Vânia, eu me lembro, derramando uma lágrima assim, muito serena já naquele rosto, porque a Vânia é uma grande mulher, é uma pessoa que
sofre com muita dignidade, sempre foi uma mulher de muita dignidade. Quando aquela lágrima correu e ela me disse assim: a morte do Gustavo foi o momento mais difícil da minha vida, mas foi também o mais especial, porque eu pude visitar no meu coração algumas realidades que nenhuma outra alegria havia me proporcionado. A morte do meu filho me levou a um autoconhecimento que até então eu não havia conquistado. É claro que a gente não deseja isso a ninguém. É claro que é muito melhor a gente crescer mesmo sem esses Getsêmanes tão cruéis. É claro que nós não desejamos a morte dos nossos filhos para a gente poder crescer. Não. Mas o fato é que quando o sofrimento bate à nossa porta, como sugere bem este livro, o que a gente mais precisa fazer é olhar esse sofrimento de perto. Não desviar os olhos dele. E prestar atenção no que ele pretende nos dizer. Para que ele não seja em vão. Para que as nossas perdas não sejam em vão. Para que os nossos sofrimentos não sejam em vão. Para que as nossas lutas não sejam em vão. Fazer o mesmo que a Vânia fez. Permitir que a dor se torne também uma oportunidade especial. Sentir que essa mão de Deus nos conduz assim e que não será diferente do que foi para Jesus, que também no momento do seu sofrimento sentiu-se sozinho, achava que tinha alguém ao lado dele. Não. Por mais que a gente queira, por mais que a gente tenha gente ali do lado, em última instância o sofrimento é absorvido ali na solidão. Por mais que eu queira dividir, chego num limite que não dá mais para dividir. Por mais que o outro esteja do meu lado, é meu. E eu preciso dar conta de tudo isso. É uma questão de maturidade, minha gente. É uma questão de amadurecimento mesmo. Eu ter condições de olhar para aquilo que é penoso na minha vida e colocar isso a favor do meu crescimento, do meu amadurecimento pessoal. Volto a dizer, a gente não precisa correr atrás do sofrimento. Ele virá, ele é natural na nossa vida. A gente sofre justamente porque a gente é criatura, a gente é limitado. O simples fato de você amar é sofrer, não é outra coisa. Quando você ama, quando você escolhe amar, quando você escolhe ter um filho, até quando você escolhe ter um cachorrinho dentro de casa, você escolhe amar aquela criatura, você iniciou um processo de sofrimento. Porque o sofrimento, o amor, ele gera insegurança, medo de perder. Perdeu a paz para o resto da vida. Põe um filho no mundo e você perde a paz para o resto da vida. Ah, padre, que visão pessimista. Não é não. Isso é realismo. Você vive mais feliz quando ama. Mas você fica muito mais desassossegado porque ama. Mas esse desassossego é bom. Ele nos motiva, ele nos instiga. Ele nos faz mais vivos. Ele traz vivacidade aos nossos dias. É bom amar. Mas a partir do momento que você ama, você sofre porque você é criatura. Então o sofrimento será sempre inerente à condição humana. Jesus sofreu neste momento justamente porque a encarnação dele não foi só aparente, ele encarnou de verdade, foi homem de verdade. A gente fala isso na Cristologia. O mistério da encarnação não é só um teatro, não, ele tornou-se verdadeiramente homem. E sendo verdadeiramente homem, experimentou os sentimentos humanos. Sofreu a dor do amigo, de ver o amigo morrer, sentiu sede, sentiu fome, sentiu frio, sentiu medo da morte, sentiu a solidão de mesmo ter amigos ali por perto, eles estarem dormindo e indiferentes àquilo que se passava com ele. Só com essa passagem a gente tem que tirar, da nossa cabeça a pretensão de que o outro será tudo para nós. Não, nem Jesus conseguiu ter amigos assim. Os outros estarão de acordo com suas possibilidades, mas eu preciso estar com todas as minhas possibilidades.
São as minhas possibilidades que vão definir o quanto esse sofrimento me fará crescer ou não. O quanto esse sofrimento vai me edificar. E me edificando, gente, comece a edificar os que estiverem ao meu lado e aqueles que passarem por mim depois que aquela dor me visitou. Sim, porque depois que você vence essa dor, depois que você vence esse sofrimento, você vai para a estrada com uma disposição que você não tinha antes. Se você levar a sério o poder curativo que o sofrimento tem, essa dor que hoje lhe visita, que lhe deixa desassossegado, essa perda que hoje você precisa enfrentar, permita que Deus coloque essa mão, permita que Deus lhe conceda este amparo, para que você tenha a coragem de desafiar-se, ir além e viver com muita serenidade e sabedoria esse momento de dor que hoje você está enfrentando. É a mão dele que lhe sustenta. Da mesma forma como você sustentou o seu filho. Não há diferença. O mesmo que Deus ofereceu a Jesus, Ele oferece a nós também. A coragem de ir adiante, de subir essa ladeira da dor, chegar ao Calvário e depois da morte experimentar essa ressurreição. E eu não falo de uma morte do corpo, não. Eu falo da morte que todo sofrimento provoca em nós. É quando, por exemplo, você se decepciona com uma pessoa, naturalmente morre alguma coisa dentro de você. Mas essa decepção não pode lhe amargurar. Ao morrer aquilo que antes era tão vivo dentro de você, permita que você se torne melhor. Comece a ver as pessoas com menos ilusões. Olhe-as com mais realidade. Ah, vai ser tão melhor conviver. Você vai ficar mais maduro, vai ficar esperando menos dos outros e recrutando mais de si mesmo. Quem espera muito do outro, recruta menos de si mesmo. Quem recruta menos de si mesmo, perde a oportunidade de crescer como pessoa.